Nesse vídeo aqui eu vou reproduzir esse tutorial que vocês estão vendo. Ele é de uma flor, só que para sair daquele básico de flor, só com a pétala básica que normalmente a gente faz instintivamente, ela ensina um tutorial passo a passo para fazer uma flor um pouco mais realista. Eu vou reproduzir esse tutorial pra gente ver se vai dar certo. Enquanto isso, vocês vão vendo aí a minha evolução. Eu vou tentar, gente, fazer esse tutorial sem perfeccionismo, pra gente ver na íntegra se ele funciona da maneira como ela apresenta esse tipo de vídeo, de tutorial. Pra testar mesmo, reproduzindo tutorial pra ver se dá certo. Então, vamos começar. Ela começou com uma base da flor ali, dando um exemplo, que basicamente era o círculo e as pétalas, que é a forma básica que normalmente a gente faz. Eu usei as réguas para me ajudar, porque estamos fazendo digital, não tem por que eu fazer totalmente manualmente, até porque essa é a benefício de você fazer no digital. Incluindo isso, eu estou fazendo no Ibis Paintz. Se você não domina o Ibis Paintz, eu vou deixar o link aqui na descrição do curso completo com vários bônus que eu disponibilizo para vocês. Tá, beleza. O que eu fiz, gente? Eu fiz uma pétala, clonei todas as 5 pétalas pra deixar tudo igualzinho. Porque, como eu falei pra vocês, já que eu vou fazer no digital, eu vou usar as facilidades que o digital tem. Outra coisa que eu fiz também foi que lá no tutorial que ela faz, ela dá o exemplo dessa pétala, né, dessa flor simples que eu tô mostrando, que eu tô fazendo aqui junto com vocês. E aí, depois que ela faz isso, ela dá um exemplo de mais ou menos como ela vai estruturar essa flor por cima. E depois que ela faz esse exemplo de como ela vai estruturar por cima, ela começa em um outro desenho, né? Tipo, um outro desenho em outra parte do papel. Eu não vou fazer desse jeito porque eu tô fazendo no digital, então eu vou juntar tudo basicamente e vou usar essa estrutura básica de flor para ser realmente a estrutura básica. E aí, por cima disso, eu vou estruturar. Eu fiz um núcleo da flor, onde ela ensina basicamente a fazer vários círculos. Pode ser de tamanhos diferentes, mas dá um efeito melhor do que você fazer simplesmente um círculo. E esse núcleo ficou grande. Isso é um fato. O dela ficou bem pequenininho o núcleo, com uma quantidade muito menor de círculo. O meu ficou um núcleo grande, com uma quantidade bem maior de círculo. Se você perguntar pra mim se eu acho que isso de alguma forma alterou, a minha resposta vai ser não. Ficou diferente, ficou com o núcleo ali, a parte do central da flor um pouco maior, mais avantajada, mas não fez uma modificação, não alterou em nada, pelo menos não na minha perspectiva, e acontece quando a gente tá reproduzindo um tutorial. Principalmente no meu caso, porque eu assisti uma única vez e já reproduzi esse tutorial. E aí foi quando estava finalizada que eu percebi que estava desproporcional. Como é no digital, eu não cheguei a fazer isso, mas a gente poderia facilmente pegar o transformar e diminuir. Inclusive, eu acho que eu diminuo o tamanho, mas a gente poderia diminuir mais. E pegar as pétalas depois de totalmente finalizado o desenho e estruturar, né? Fazer ele com as pétalas menores para que ficasse ali com um ângulo parecido com o dela. Então, mesmo a proporção ficando diferente, dava para ajustar isso com as funções do digital. Beleza, fiz esses círculos que vocês estão vendo. Eu peguei o pincel, caneta digital e deixei o estabilizador ligado. E eu também deixei o pincel em 4.0. Não é um pincel extremamente fino, apesar dela estar usando uma caneta fina. Eu até tentei usar o pincel em 2, mas eu achei ele extremamente fino e não estava dando o mesmo efeito que estava ali no tutorial que eu estava seguindo. Por essa razão, né, por esse motivo, eu achei melhor não dar essa questão da finura. Deixa em 4.0. Aparentemente é mais grosso, mas dá um efeito muito mais parecido com a caneta que ela tá usando do que o 2.0. Depois que eu fiz isso, eu tentei tornar esse círculo um pouquinho mais proporcional. Então, ali na finalização, eu fiz uma carreira de círculos para que ficasse mais ajustado. E aí, depois disso, eu me toquei que ficou muito grande esse núcleo. Fui ali na parte do transformar e dei uma leve diminuída. Eu achei que essa diminuída era o suficiente, mas realmente o núcleo que ela usa é bem menor. Mas ficou menor.
né? Usei o transformar e dei uma diminuída ali, talvez eu diminuí um centímetro no contexto geral. Depois disso, eu comecei a seguir a parte do tutorial das pétalas. Ela faz uma única pétala totalmente aberta. Depois disso, as outras pétalas são menores. E essas pétalas menores é porque tem uma leve curvatura da parte ali da folha. Então, você não só tem que fazer as pétalas menores, pelo que ela explica ali no tutorial, como você também tem que fazer um pouco menor para justificar a dobra dessa pétala. Então, no começo eu cheguei a fazer até umas pétalas maiores, mas essas pétalas não podem ser maior do que a única pétala totalmente aberta, porque senão fica desproporcional essa questão da dobra da ponta da pétala. Acho que deu para vocês entender, pelo menos foi isso que eu entendi quando eu tava reproduzindo o tutorial. Beleza, fiz isso, criei uma nova camada, fiz cada coisa numa camada diferente para ajudar a gente. E aí vem a leve curvatura. Se vocês for ver, eu comecei essa curva um pouquinho abaixo. Não dá o efeito. Ela tem que começar ali da ponta, na parte de cima da pétala, descer, fazer como se fosse um triângulo. Pode ser torto, até para dar um efeito, e depois ele sobe, sabe? Para dar esse efeito de curvatura. Depois disso, eu venho fazendo a parte de baixo. Eu fui tentando seguir uma regra, né? Para cima, depois um pouco menor, depois um pouco maior, esse zigue-zague. Mas depois que eu reparei melhor no tutorial dela, eu percebi que ela faz essa parte, esse detalhe da flor extremamente aleatório, sabe? Não tem uma regra, às vezes tinha pontos do mesmo tamanho, às vezes pontos maiores, né, igualmente grandes. Então eu vi que tinha uma variação ali totalmente aleatória, então eu comecei a fazer esses riscos de forma aleatória também para justificar. Depois que eu fiz isso, na parte de cima da pétala também há essa espécie de rachadura, mas não é tipo as liguinhas que tem na flor. E aí isso se repete em todas as pétalas abertas, fica bem mais escancarado, né, essa parte dos riscos. As pétalas com dobra a gente faz tanto na parte ali de baixo, onde tem uma sombra da pétala, como ali na parte de cima. Na parte de cima são vários risquinhos, que é quase um ponto. Não chega a ser pontos, mas riscos muito pequenos que se assemelha a pontos. Tentando explicar, tá ótimo, né? Eu acho que deu certo, gente. No final das contas, eu acho que deu certo. Eu gostei também de conseguir desenhar sem pretensão, sabe? Porque senão eu pego pra fazer com muita perfeição e fico 1 hora pra fazer um único tutorial extremamente simples. Dessa maneira aí que vocês estão vendo, eu simplesmente peguei e segui o tutorial dela. Esse aí que vocês estão vendo é o resultado, né, da minha flor, e eu vou deixar do lado o resultado da flor dela. Não ficou fiel, até porque não é uma cópia, mas a reprodução do tutorial dela, pra mim, ao meu ponto de vista, super deu certo. Espero que vocês tenham gostado dessa reprodução de tutorial para ver se dava certo. Se vocês gostaram, eu trago mais e até o próximo vídeo.